Quer fazer uma sobremesa maravilhosa para as festas de final de ano e está sem tempo e com poucos ingredientes? Olha aqui a solução. Um delicioso rocambole no sabor olho de sogra que vai encantar os seus convidados. Que visão maravilhosa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos então começar o preparo desse rocambole que é simplesmente delicioso. Nós vamos precisar de 7 ovos grandes. E aqui eu separei as gemas das claras. E eu vou começar então batendo as claras em neve, ponto firme, ok? Quando as claras atingirem essa consistência de neve firme, nós vamos então ir colocando as gemas uma a uma. Então eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando as gemas. Assim que eu coloquei a última gema, eu deixei a mistura batendo mais 2 minutinhos. E agora eu vou acrescentar aqui meia colher de sopa de essência de baunilha. E também vou acrescentar 7 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. E as colheres são assim, não muito cheias. Eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando o açúcar aos poucos também. Terminei de acrescentar o açúcar, deixei novamente batendo mais 2 minutinhos. Agora nós não vamos mais usar a batedeira. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Para a massa ficar perfeita, eu vou passar a farinha pela peneira. E a quantidade de farinha de trigo também são 7 colheres de sopa. Porém, as colheres têm que ser um pouco mais cheias que as colheres de açúcar. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a receita anotada em gramas para vocês também. E aqui nós vamos colocar a farinha aos poucos. Vou peneirar fazendo assim uma chuvinha, espalhando sobre a batida de ovos. E agora nós vamos misturar delicadamente, puxando aqui, olha, de baixo para cima. Essa farinha de trigo que eu estou usando não contém fermento, ok? Essa massa de rocambole é um pão de ló. E pão de ló verdadeiro não leva fermento. O que vai deixar a massa fofinha é essa aeração que nós conseguimos aqui batendo os ovos. E justamente por isso temos que misturar aqui delicadamente para não perder o ar. Vou colocar aqui mais uma parte e da mesma maneira aqui vou polvilhar espalhando a farinha. Vamos misturar novamente. E agora vou finalizar colocando o restante da farinha de trigo. Como vocês viram, não tem segredo. Aqui eu terminei de envolver a farinha. E agora nós vamos colocar na forma. E para fazer esse rocambole, eu não vou usar uma forma própria para rocambole, porque eu sei que muitas pessoas não têm e gostariam de fazer esse rocambole. Então aqui eu vou usar uma forma de bolo. Ela tem 38 centímetros de comprimento e tem 26 centímetros de largura. A medida da altura dela é 4 centímetros. E eu vou forrar a minha forma com papel manteiga. Eu recomendo que vocês façam o uso do papel manteiga, porque na hora de retirar o rocambole e enrolar, o papel manteiga vai ajudar muito
Mas, se de maneira nenhuma você tem o papel, não é possível encontrar aí na sua região, então você pode untar a forma. Mas você vai encontrar um pouco de dificuldade na hora de desenformar e enrolar. Mas é possível fazer sim. E enquanto eu estava batendo a massa do rocambole, eu já liguei o meu forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. E é nessa temperatura de 180 que eu vou assar o rocambole. Geralmente, de 15 a 20 minutos já está assado. O rocambole não pode assar por muito tempo, não pode ficar muito dourado, porque se isso acontecer, ele vai ressecar e dificulta muito na hora de enrolar. Enquanto o rocambole está assando, nós vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho 60 gramas de ameixas secas, eu comprei elas sem caroço e cortei em pedacinho. Vou colocar aqui meia colher de sopa de açúcar e água fervente até cobrir as ameixas. Agora eu vou mexer e deixá-las aqui reservadas. Esse açúcar que eu coloquei aqui é apenas para não deixar o sabor das ameixas aguado, elas não vão ficar doce. E o doce de leite que eu vou usar para rechear o rocambole é uma lata de leite condensado cozido na pressão. Aqui eu coloquei para cozinhar, cobrindo a lata com água e após o início da pressão, eu deixei 45 minutos. Eu queria que ele ficasse assim, com essa cor mais escura e em ponto firme. Se você não sabe como fazer o leite condensado cozido na pressão, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu ensinei a fazer e na descrição eu deixo lá o link para vocês aprenderem então. Mas, lembrando, se você quiser, pode usar outro doce de leite também. Pode comprar aí um já pronto no supermercado. A quantidade que nós vamos usar são 400 gramas de doce de leite. Aqui eu já retirei então a massa do rocambole. Ficou menos de 20 minutinhos no forno. E percebam como ela está bem clarinha e super fofa. Ficando assim, facilita muito na hora de nós enrolarmos o rocambole. O meu ainda está morno, mas eu já vou retirar aqui da forma. Olha como é bom colocar o papel manteiga, já vai facilitando bastante o trabalho. E aqui eu vou soltando as laterais. E como esse rocambole é uma sobremesa, eu vou molhar um pouquinho a massa com essa calda que ficou aqui das ameixas. Mas eu não vou umedecer usando, por exemplo, aqui uma bisnaga. Eu vou pegar um pincel e vou pincelando, porque se umedecer muito, não vai ser nada fácil de enrolar o rocambole. Terminei de umedecer a massa, agora eu vou escorrer as ameixas para elas ficarem bem sequinhas. Agora nós vamos espalhar o doce de leite em cima da massa. E agora vamos espalhando. Aqui eu vou usar a própria colher. Terminando de espalhar o doce de leite, nós vamos acrescentar as ameixas. Aqui eu já escorri. E aqui eu gosto de fazer assim, eu faço carreiras com as ameixas. E agora nós já vamos enrolar. Se você quiser enrolar ele no sentido do comprimento, pode também. Ele vai ficar um pouco mais fino, porém bem mais comprido. Aqui eu gosto do rocambole bem gordinho, então eu vou enrolar no sentido aqui da largura. Então eu pego aqui o papel manteiga, faço aqui a primeira voltinha. E já vou aqui soltando o papel. Aperta, enrolando e destacando o papel manteiga. E conforme vamos enrolando, o próprio papel ajuda o rocambole a ir pegando a forma. Olha que lindo que vai ficando. E agora, enquanto eu vou preparar o marshmallow da cobertura, eu vou embalar aqui o rocambole com plástico filme. Vou fechar bem aqui as pontinhas e vou levá-lo à geladeira. E se você quiser congelar o seu rocambole, este é o melhor momento,
Você vai pegar ele assim embalado, coloca uma etiqueta aqui com o dia que você produziu e a data de validade. No freezer, a validade deste rocambole é de 45 dias. E para preparar a cobertura de marshmallow, eu vou usar aqui claras e açúcar. E para dar certinho e você não ter problemas com seu marshmallow, você vai fazer assim. Vai medir a quantidade de claras. Aqui eu coloquei 2 claras e na minha jarra de medida está dando 50 ml. Então eu já vou colocar aqui as claras. E na mesma jarrinha, eu vou medir o dobro da quantidade de açúcar. Então, como eu tinha 50 ml de claras, eu coloquei 100 ml de açúcar. É sempre assim, tá? O dobro da quantidade de claras em açúcar. Então, por exemplo, se você medir a clara em uma xícara e der meia xícara de claras, você vai colocar 1 xícara de açúcar. Fazendo assim, usando sempre o dobro da quantidade de açúcar, o marshmallow vai ficar perfeito. Agora eu vou misturar aqui para desmanchar o açúcar nas claras e vou levar ao fogão em fogo baixo, mexendo sem parar. E vai ficar no fogão até eu pegar um pouquinho dessa mistura com a ponta dos dedos, passar um dedo no outro e sentir que não tem mais açúcar. Aqui, por exemplo, eu estou sentindo vários grãozinhos de açúcar. No ponto certo para fazer o marshmallow, eu não vou mais sentir esses grãozinhos. Mas é importante ficar mexendo para a clara não cozinhar. E é super rápido de fazer esse processo. Aqui tem aproximadamente 1 minutinho que eu estou mexendo e eu já vou fazer então o teste para ver se não tem mais açúcar. Não precisa ficar com medo, porque não chega a ficar muito quente, tá? Aqui o meu já está no ponto certinho, eu não sinto mais grãozinhos de açúcar, então eu vou desligar. Retiro do fogo, já vou colocar então essa mistura em uma tigela. E vamos bater aqui com uma batedeira até o ponto de marshmallow. O meu aqui já está ficando com um ponto firme e eu vou acrescentar algumas gotinhas de essência de baunilha, mas a essência é opcional. Inclusive, se você preferir, pode colocar raspinhas de limão, ou essência de coco, que aqui com esse rocambole vai combinar muito. E agora vou bater novamente. Prontinho, o tempo total de batimento foi de aproximadamente 3 minutinhos. E vejam como fica bonito esse marshmallow, ele é bem firme. Vou desembalar o rocambole e já vamos colocar na bandeja onde vamos servir. Para ficar mais bonito, eu vou retirar aqui as pontas. E agora é só aplicar o marshmallow. Eu vou colocando ele aqui com a própria espátula e vou espalhando. Terminei de espalhar o marshmallow, eu apliquei todo ele. Agora eu venho com a própria espátula e vou dando batidas em cima do rocambole e nas laterais. Olha como vai ficando charmoso. Lindão. E agora nós vamos polvilhar o coco em flocos. Fica lindo e muito saboroso. E para efeito de decoração, olha que lindeza que fica, colocando algumas ameixas em cima do rocambole. Show de rocambole, não é mesmo? Olha a fatia, pessoal. Sente aí que massa fofinha. O recheio é delicioso e a cobertura, sem palavras. Você precisa fazer esse rocambole. Depois vem aqui nos comentários e me conta o que você achou dessa maravilha. É surreal de bom. Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar.
E a validade deste rocambole em temperatura ambiente são 2 dias e em geladeira por até 5 dias. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!